fisiologia falando, a gente está na frente A e essa é a aula 13. Na aula passada, na aula 12, a gente começou a conversar sobre fisiologia da membrana. A gente falou sobre transporte passivo, a gente falou sobre transporte ativo. Hoje a gente também vai falar sobre um tipo de transporte. A gente vai falar sobre permeabilidade não seletiva. Então a gente vai falar sobre alguns transportes que acontecem para moléculas grandes, tá bom? A gente vai falar também sobre citoesqueleto e sobre citoplasma, tá bom? Vamos lá. Então, tá aí, gente, a nossa organização da aula. Vamos lá. Só relembrando, então, na nossa aula 12, a gente viu o tipo de transporte passivo e transporte ativo. Então, em transporte ativo, a gente viu a bomba de sódio e potássio, que ela acontece contra o gradiente de concentração, com gasto de energia e com a ajuda de algumas proteínas carreadoras, né? As bombas de sódio e potássio. E quando a gente estava falando de transporte passivo, a gente viu difusão simples, difusão facilitada e osmose, que não está aí nesse esquema representado. Então, esse esquema tem aí no material de vocês. Eu lembro que eu sugeri para, se você fosse usar esse esquema aí, para colocar osmose. Lembrando que na osmose passa solvente. Qual que é o solvente? Água, tá? Então, osmose é um tipo de transporte passivo em que o que passa através da membrana é o solvente, tá? Agora, difusão simples e difusão facilitada, o que passa pela membrana? Soluto. Então, soluto pode ser, sei lá, NaCl, pode ser gases, né? A gente viu alguns exemplos. Então, se você for usar isso aí para fazer o seu resumo, o seu mapa mental, lembre de colocar a osmose. Por que a gente fala que esses transportes passivos acontecem a favor do gradiente de concentração? Tudo na natureza, a tendência é igualar as concentrações. Então, a gente fala que é a favor do gradiente de concentração, porque vai acontecer no sentido de igualar o que está dentro da célula e o que está fora da célula. Por que a gente fala que o transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração? Porque ele acontece justamente para manter a diferença de concentração contra aquilo que acontece normalmente na natureza, tá? Não é a tendência da natureza. O transporte ativo ele vai manter a diferença de concentração. Transporte passivo ele vai trabalhar em função de igualar, tá bom? Acabar com a diferença de concentração. Então vamos lá. Quando a gente estava estudando as características da membrana plasmática, a gente não falou que ela tem poros. Isso está relacionado com a permeabilidade seletiva, não é? E a gente também falou que uma das características da membrana plasmática é ser elástica. Então ela pode fazer deformações. Lembra que a gente falou que quando existe um dobramento da membrana plasmática para dentro, isso se chama invaginação. Quando tem um dobramento da membrana plasmática para fora, isso se chama evaginação. Isso vai ajudar a entender esses movimentos elásticos da membrana plasmática, vão ajudar a gente a entender alguns tipos de transporte que a gente vai ver hoje. Então, olha só, se a permeabilidade seletiva acontece só por poros, tem moléculas que vão ser muito grandes para passar por aqueles poros, por aqueles canais proteicos. Então, por isso, em condições de macromoléculas, quando a gente está falando de macromoléculas, moléculas muito grandes, vai acontecer um outro tipo de transporte que se chama endocitose. O que basicamente é endocitose? O englobamento de macromoléculas. Basicamente é isso. Graças à elasticidade da nossa membrana plasmática, tá bom? Fagocitose. A palavra fagos faz referência à digestão. Então vem da palavra comer, beleza? Está relacionado com o englobamento de partículas sólidas, beleza? Então olha só, as células que normalmente fazem isso têm receptores proteicos na membrana, igual tá aqui na figurinha de vocês. Então esse Tzinho, esse Vzinho aí, esse Yzinho, esses receptores de membrana que estão aí na figura, que está na página 1 do seu material, ele vai reconhecer uma partícula de alimento, uma partícula que a célula quer englobar. Então, a membrana plasmática vai reconhecer, vai se ligar a essas partículas que são interessantes para a célula, e aí a membrana plasmática ela vai se elevar e vai englobar. Então, ela vai ficar ao redor dessa partícula, formando uma bolsa. O nome dessa bolsa é fagossomo, tá? Então, uma vesícula ali é uma bolsa, uma bolha, que dentro dela tem o quê?
enzimas digestivas, que vão fazer a digestão, e a partícula de interesse. Então, a digestão acontece dentro do fagossoma, beleza? E para que essas células fariam isso, né? Para que elas englobariam essas partículas? Então, uma das coisas que algumas células faz é se alimentar por meio da fagocitose. Então, a gente tem alguns protozoários aí no esqueminha, né? Tem uma foto maravilhosa de uma ameba fazendo exatamente isso. Ela está lançando sua membrana plasmática no formato de um pseudópode e ela está englobando uma partícula, né? Formando aquela bolsa chamada de fagossoma. Então, seres unicelulares, eles fazem nutrição por meio de fagocitose. Seres pluricelulares vão fazer fagocitose para se defender, tem um mecanismo de defesa. Então, olha só, quando, por exemplo, algum prego, igual está na ilustração aí do material de vocês, é um prego fazendo um ferimento lá na epiderme, beleza. Algumas bactérias, elas podem invadir o nosso corpo, então um corpo estranho, né? Um corpo estranho vai entrar. Então, algumas células de defesa no nosso corpo, são os leucócitos que fazem isso. Os leucócitos, eles vão se aproximar dessas partículas estranhas, dessas bactérias, e eles vão englobá-los, vão fagocitar, vão digerir, vão destruir esses micro-organismos. Então, também é um mecanismo de defesa. Também serve para a limpeza do organismo. Então, nossos macrófagos, eles fagocitam restos de célula morta. Então, assim, o que não precisa mais, os macrófagos, eles vão limpar, retirar do nosso organismo. Como? Fazendo fagocitose, beleza? Também é possível observar fagocitose quando, após o parto, o útero ele regride. Então, imagina, ele tem aproximadamente 2 quilos, que ele estava ali, né, gerando uma vida e tal, e depois não tem mais nada. Então, o útero ele vai regredir de tamanho. Ele pesa aproximadamente 2 quilos e depois ele vai regredir para 50 gramas. Certo? É muito pouco. Então, o que acontece? Algumas células semelhantes aos macrófagos fazem a digestão de parte da parede uterina, tá bom? Então, isso acontece após o parto. Só alguns exemplos aí do que a fagocitose pode proporcionar aos indivíduos. Existe também a situação de pinocitose. O que tem de diferente? Pinocitose é quando tem um englobamento de substâncias líquidas, tá bom? Pode ser com ou sem macromoléculas, mas são substâncias líquidas. E o que muda? A bolsa envolvendo aquela substância líquida se chama pinossomo. Então, o que está envolvendo uma substância sólida, fagossomo. O que está envolvendo uma substância líquida, pinossomo, tá bom? Ou vesículas de pinocitose. Existem alguns tipos diferentes de pinocitose. Vai depender do que é englobado, tá bom? Então, os nomes são diferentes para o que entra ali naquela vesícula, tá bom? Micropinocitose são partículas minúsculas, são partículas muito pequenas, tá? Essas vesículas só são visíveis quando a gente usa o microscópio eletrônico, que é mais potente que o microscópio óptico. Quando acontece o englobamento de substâncias de natureza coloidal, o que é isso? É a mistura em que partículas são maiores que moléculas, mas elas são pequenas para saírem na suspensão devido à gravidade. Então, elas têm entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, tá? Então, elas estão ali na natureza coloidal, são coloides. Tem um nome específico, atrocitose, tá bom? Se você encontrar em alguma questão, atrocitose é englobamento de partículas coloides. Existe também a rofeocitose. O que é isso? É quando o que é englobado são substâncias com pigmento de ferro, beleza? E existe a plasmocitose ou exocitose. O que acontece? Algo foi englobado, já foi digerido e os resíduos dessa digestão precisam sair. O que o vacúolo faz? Aquele vacúolo, ele vai se aproximar da membrana plasmática, se aderir ali, vai abrir e expulsar os resíduos, certo? Então, é para tirar coisas de dentro da célula, beleza? Fagocitose e pinocitose colocam a endocitose, coloca dentro da célula. Endo vem de dentro, então põe para dentro. A exocitose põe para fora da célula. E olha que engraçado, parte da membrana, quando entra, né, essa partícula entra dentro da célula, parte da membrana fica ali, né, formando o fagossomo ou pinossomo. Né? Então, foi retirado. A membrana plasmática perdeu um pedaço da membrana plasmática. Quando acontece a plasmocitose ou a exocitose, esse pedaço ele é devolvido
para a membrana plasmática, beleza? Então, parte da membrana que é retirado dali na endocitose é devolvido na exocitose. Endocitose põe partícula para dentro da célula. Exocitose põe partícula para fora da célula, beleza? Citoplasma. Vamos entender o citoplasma, tá? Citoplasma é tudo que fica dentro da célula, entre o núcleo e a membrana plasmática. Então, a gente estava estudando a membrana plasmática, que ela é fina. Ela vai circundar, ela vai envolver a célula, mas ela é fina. E o núcleo, que é onde vão estar as informações genéticas. Tudo que está entre o núcleo e o citoplasma, e a membrana plasmática, é o quê? Citoplasma, tá bom? Tudo. Então, aqui é citoplasma, aqui também é citoplasma, aqui também é citoplasma. Tudo que tá entre núcleo e membrana plasmática é citoplasma. Aqui também é citoplasma, tá bom? Então, tudo. Só que ele é dividido. Tem a parte líquida e tem a parte que a gente vê as organelas, claramente, né? Então, olha só, a gente vai dividir em dois tipos, duas regiões. Então, existe a parte do citoplasma, que é chamada de parte diferenciada, onde estão as organelas, estão ribossomo, mitocôndria, todas aquelas organelas que a gente estuda estão ali, e também as inclusões. O que é inclusão, pessoal? A gente estava falando sobre os fagossomos, os pinossomos, estão tudo que entra dentro da célula, tá bom? Existe também a parte indiferenciada, que é o quê? A parte aquosa, que é mais homogênea, tá bom? Então, tem mais água ali. Então, olha só. O citoplasma, essa parte aquosa homogênea, também pode ser chamada de hialoplasma. Também pode ser chamada de citossol. Também pode ser chamada de matriz citoplasmática. Também pode ser chamada de citoplasma fundamental. Um monte de nome para a mesma coisa. Tá bom? Eu tô falando da parte aquosa, homogênea, que não tem organela, tá bom? E aí, a gente divide também as regiões. Então, o que está mais próximo do núcleo é chamado de endoplasma. Endo sempre vai estar para dentro. Essa endo, a gente viu que faz referência ao que está dentro, né? Então, ele está mais próximo ali do núcleo, tá bom? Ectoplasma é o que fica mais próximo à membrana plasmática. Beleza? Então, endo é a região do citoplasma que está próxima do núcleo. Ecto é a região do citoplasma que está mais próxima da membrana plasmática. A gente tem alguns movimentos também. Então, o hialoplasma, ele não é fixo, ele é móvel, ele não fica lá estático, tá bom? Então, tem movimentos. Como é que a gente chama esses movimentos? Eu vou falar, o citoplasma está movendo. Não, eu vou falar que está acontecendo uma ciclose. Então, ciclose é esse movimento do hialoplasma, graças a algumas proteínas ali contrácteis, né? Actina e miosina e outras moléculas. Então, ele tem um movimento, tá bom? E a gente já viu, quando a gente estava estudando parede celular, né? Célula vegetal, que a parte viva da célula, onde acontecem todas as reações ali, se chama protoplasma. Protoplasma, então, é a região viva da célula, onde está acontecendo todas as coisas legais que a célula faz, tá bom? Citoesqueleto. Olha o nome. Cito de célula, esqueleto. O que o esqueleto faz? Ele vai sustentar a gente, né? Então, olha só, o citoesqueleto é uma estrutura que vai dar sustentação, principalmente, né? Sustentação para a célula. Então, ela é formada por redes de microfilamentos e microtúbulos entrelaçados. É o que a gente vê aí na figura que está no material de vocês. É formado principalmente por microfilamentos de actina e por microtúbulos de tubulina, tá bom? Então, funções. Ele vai fazer a sustentação interna ali da célula, vai manter essa forma, por isso que é esqueleto. O esqueleto faz com que a gente tenha a forma do nosso corpo. Ele vai sustentar, né, todos os nossos órgãos, beleza? E também vai possibilitar os movimentos. Então, a gente está vendo que as células têm movimento, não é? Então, o que vai dar sustentação para as células fazerem o movimento, para as células fazerem esse movimento, é o citoesqueleto. Então, ciclose, pseudópsis, emissão de pseudópsis, endocitose, invaginação, movimento flagelar, tudo. Todo movimento que a célula faz, quem dá esse suporte e possibilita é o citoesqueleto. Existe também a função de formar a estrutura interna da célula. Então, as microvilosidades, os cílios, os flagelos, os desmossomos, tudo que a gente viu quando a gente estava estudando as especializações da membrana plasmática, elas só se formam, só tem sustentação por causa do citoesqueleto, tá bom? Então, principais funções:
E quando você fala de citoesqueleto, você tem que lembrar da rede lá formada de microtúbulo e microfilamento. Beleza? Ah, e também aqueles organismos que conseguem imitar a coloração do ambiente onde eles se encontram, quem vai fazer essa distribuição do pigmento pelas células é também o citoesqueleto. Questão. Vamos ver questão, tá bom? Então pega aí seu material na página 3. Então, uma questão de assimilação. 13.1. Observe o esquema abaixo que representa um processo realizado por algumas células eucariontes. Qual das células humanas abaixo realiza tal processo? Então vamos olhar a figura, tem o meio externo, tem o meio interno, tem receptores de membrana, está evidenciando para a gente a membrana plasmática e o mais importante, a gente tem uma vesícula marcada aí como fagossomo. Isso já é a dica pra gente, na verdade. Então, o que está acontecendo é uma fagocitose. Então, que célula humana que faz fagocitose? Letra A, glóbulo vermelho faz fagocitose? Não, o glóbulo vermelho é responsável pelo transporte de gases respiratórios, né? A nossa hemoglobina. Então, tá, B, não faz. B, macrófago. Macrófago, ele sim faz fagocitose. Então, ele vai englobar e digerir, destruir algumas substâncias, né, indesejadas no corpo. Então, B faz fagocitose. Ok. C, plaqueta. Plaqueta é fragmento de célula. Ela está relacionada, inclusive, com a coagulação do sangue. Não tem nada a ver com fagocitose. D, neurônio. Está relacionado com passagem de impulso nervoso, com estímulo. E, fibra muscular. Está relacionado com movimento. Então, letra correta, B, de biônico. Não veio nenhuma outra letra legal, assim. Então, olha só, galera, eu vou terminar a aula de hoje com uma chart que eu gosto de mostrar para os meus alunos. Então, agora, no microscópio, vamos ver a ameba se alimentar de outra através da fagocitose. Ué, não aconteceu nada? É que eu fico sem graça em almoçar com os outros me observando. Então, assim, pessoal, teoria sobre esse assunto. Você vai encontrar da página 1 à página 3 e os exercícios da página 3 à página 7, tá bom? Continuem se exercitando, continuem se alimentando bem, coma frutas e vegetais e legumes, tá bom? Faça exercício em casa e faça também os exercícios para o cérebro, tá? Então treine as questões. Qualquer dúvida, aparece aí nas assistências, pode tirar pela Agenda Edu e apareçam nas aulas ao vivo, tá bom? Beijo para vocês, continuem se cuidando.